Oi, gente, boa Oi, noite. pessoal. Sejam bem-vindos. Hello, Jay. How are you? Hello. You're live finally. You're live finally from Yay. for YouTube and Facebook page. So hi, good evening. It's evening for us. Oh, hi. It's like 7 p.m. here, so it's evening. But I know for you it's good afternoon, probably, Yep. right? Yes. So thank you so much for being here with us today. I'm gonna explain a little bit in Portuguese for everybody that's watching us, and then I come back with questions, okay? Okay. Oi, gente! Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Aqui na Bookflix, hoje a gente vai conversar com a J.Stearling. Para quem não conhece, ela publicou livros no Brasil pela Fara Editorial, que é um dos apoiadores da Bookflix. Então, eles convidaram a Jay para estar aqui com a gente. E hoje eu estou com a Débora, que está desse lado. Oi, gente! Que é quem vai me ajudar durante a live. Vocês vão mandando perguntas, vão mandando mensagens, ela vai colocando na tela, como está aparecendo aí agora. Oi, Bárbara. Oi, Bárbara. E quero lembrar a todo mundo que toda live da Bookflix tem sorteio. Então, se você quer participar do sorteio, seja você assistindo do Facebook ou do YouTube, você tem que se inscrever no formulário. O formulário está lá na página do Facebook, aqui embaixo na descrição, se você está assistindo no Facebook, tá bom? Se inscreve. Mas lembra, tem que estar tudo preenchido, principalmente o endereço. Nada de mandar o endereço completo. Se estiver incompleto qualquer parte do formulário, a gente vai desclassificar, tá bom? Isso aí. Então, faremos sorteio novamente. E o prêmio de hoje serão 2 livros da J.Stearling, 2 livros que foram lançados esse ano, que é o Quase Rivais. A Débora vai mostrar a garota propaganda. That's your book. That's mine. I love the cover. That's yours. It's I know. It's Bitter Rivals. That's one. I love it. We're going to give it away 2 of this book. Oh, cool. They just released this book this year, so 2 people are going to have this at home. We're going to give it away in the end. Bom, gente, só falei para ela que a gente vai dar o livro dela, então, para você receber o livro, você tem que participar, ok? Eu vou começar, como sempre, vou fazer perguntas. Preparei algumas perguntas, eu e a Débora. Se você tem perguntas, vocês, por favor, coloquem aí para a Débora jogar na tela para eu poder ler, tá? E lembrando que não sejam perguntas iguais a que eu vou fazer, para não ficar repetitivo, tá bom? Para a gente aproveitar o nosso tempo, não é? Então, se você tem perguntas, você manda, tá bom? Vou começar, vou fazer as perguntas em português, depois vou traduzir para o inglês, depois ela responde e eu traduzo para vocês. Vamos começar? Pronta, Débora? Vamos lá. Preparada? Todos preparados? Então, vamos lá. So, I'm gonna say the first question in Portuguese, ok? Okay. Bom, gente, como quem está acompanhando aqui todos os dias sabe que a minha pergunta primeira sempre qual é? Como está sendo 2020, gente? O ano mais louco das nossas vidas. Então, é lógico que eu vou perguntar isso para ela. So, my first question every single day during this event is, how is your day? How is your year? This crazy year. Oh, this crazy year. Honestly, I'm fine. Nothing has really changed since I work from home. And the only thing that's been a big difference that I have noticed is like, we can't travel. We can't have any book signings. So I really miss that, being able to interact with the readers. But otherwise, I feel like my kind of day-to-day life is totally the same. You already do a self-distance social distance? Yes, because I never leave my house. Yeah. Because you have to write, so you already do that. Yep. Bom, gente, ela falou que para ela, na verdade, não mudou muita coisa, porque ela já fica em casa, ela escreve em casa, ela trabalha em casa, né? Então, ela fica boa parte do tempo em casa. Ela só sente muita falta de viajar, porque ela não pode ir para os eventos, que era algo que ela sempre fazia, né? Para os eventos, para autografar livros e tudo mais, isso tudo foi cancelado, como a gente bem sabe. Então, ela sente falta disso. Mas, no geral, a vida dela, mesmo dia a dia, não mudou tanto, porque ela já ficava muito em casa. Então, né? Ainda bem, não, né? Já não sentiu tanto como muita gente sentiu. Como a gente,
como a gente. Bom, gente, a minha próxima pergunta é: quando que você percebeu que você queria ser escritora? So, my next question is, when you find out that you could be a writer, how did it all start? How did I start? Yeah, when you find out that you could be a writer? I mean, honestly, it was like 10 years ago. And I just thought I had like one book that I wanted to tell and one book that I wanted to write. And so I just wrote that one book and then I thought that would be it. But then it wasn't. Then I had more You have books. more stories. Yeah, but I didn't know. Like when I first started writing, I thought I didn't know. I thought I just had one. Mm-hmm. And then Now I got a lot. Another. Yeah, I surprised myself. So you just want to during your life, you usually write or no? Just No, started I 10 mean, years ago. I blogged, like I always had a blog and I was always writing in journals, but I never thought that I wanted to write a book, except for this one story. And it wasn't, I don't know how to explain it. It just started really, really pulling at me. And I was like, okay, I'm just going to write this one book. Do you read the voices? Because a lot Yeah, of authors say, oh, it's because I listen to their voices in my head and I yes. have to write it. And I have to write their story because they won't leave you alone. Like Yeah. it just doesn't get out of your Like head. ghosts. Yeah. But I didn't know how to write a book. Like I did not write that book very well. It was a very poorly written book. But that is okay. We all have to start somehow. So. Yeah, I didn't know. Yeah, true. Bom, gente, ela falou que ela começou aproximadamente uns 10 anos atrás. Eu perguntei se ela sempre quis escrever, e ela falou que assim, ela não pensava que poderia escrever um livro. Ela já tinha escrito blog, ela é da área de comunicação, né? Então ela já tinha escrito coisas, mas não um livro. Mas cerca de uns 10 anos atrás, ela tinha uma história na cabeça dela. E eu perguntei, você escuta vozes? Você escuta as vozes dos personagens? E ela falou que escuta. Eu falei assim, tipo o fantasma. Ela eu escuto e se eu não escrever, eles não vão embora. Então, e aí ela resolveu escrever. Ela falou que foi bem ruizinho. Não foi o melhor livro de todos, mas ela conseguiu escrever, mesmo porque ela não sabia como escrever. Mas ela escreveu. E a partir daí, ela achou que ela só tinha essa história para contar. Só que a partir daí vieram muitos outros livros. Ela tem vários livros publicados. Não estão todos publicados no Brasil, tá? Mas ela tem muitos livros publicados lá fora. Então, mas começou cerca de 10 anos atrás. We have a question down below. I know, I see that. You have to choose a book to define which one. So I'm going to just translate to Portuguese so everybody can understand. Gente, a Beatriz perguntou se ela tivesse que escolher um livro para defini-la, qual seria? So, your answer. I mean, the one that comes to mind is Dear Heart, I Hate You, which I know you guys also have in Brazil. But yes. I think that is, it's just a pretty accurate representation of me and the way I feel and how I felt about love. And that's totally it. That defines me. Dear Heart, I Hate You. Dear Heart, I Hate You. Bom, gente, ela falou que um livro que se ela tivesse escolhido um dos livros, definitivamente seria Dear Heart, Eu Odeio Você, que tem publicado aqui no Brasil pela Faro Editorial. Actually, the cover is really similar to you. Really similar to. Looks like you. Oh, totally. A lot of people ask me if that's me. I was just going to But check. it's not. I was like, oh my God, it's really looking. But it's not me. Same. Eu acabei de falar para ela que, na verdade, a capa parece muito ela. É a cara dela. Ela falou que muitas pessoas perguntam, mas não é ela. Aí ela fez a pose da menina, a capa da modelo, mas ela falou que não é ela, tá, gente? Não é ela, não. Mas ela falou que essa história, tudo que acontece, a maneira como a personagem vê o amor, representou bastante ela, assim. Ela se identificava bastante com a personagem. About Your Heart is actually one of my questions, because in the book, the characters, they really want to succeed in their job, but they
they push away all the love so they can succeed in the career. That was a personal experience, or you just saw that happen? How you No, decide to write about it? I wrote that book after I got a divorce. So I Yeah. was like in the process of, my marriage was ending, and it's very much how I felt about love, that I was just like, I don't want to be in love anymore. I just want to focus on writing. I just want to work. I don't want any distractions. I don't Total want, normal. yeah, I mean, it's Totally. there's a big thing where we think like, oh, we can't have it all. Like we can't have a really happy, successful relationship and a happy, successful career. Yeah. So, and I know that I've been of that mindset of like, okay, well, I only want to focus on one thing, and this is what I want to focus on. So, it very much is very personal experience. And somebody Yeah. will come in and flip your world upside down when Change you everything. didn't expect it, and then you're like, I want to make an exception for this person. I want to Yeah. see if I can have both. So yeah, it was It's important for true. me to write that from a guy and a girl perspective, to be like, finding somebody who's kind of on the same page as you, who feels the same way, whose True. career is really important to them as well. Because I didn't have that. Yeah. For me, this book is really special because it shows us that a woman can really like and pursue the career. Because sometimes in romance books, you see like the girl leaves everything behind just to stay with the guy. And Right. in this book, right from the start, you know that she wants to work. She wants to Yeah. succeed. She wants to be the best on the business, So I really like this book because of that. Because it's not normal from romance. Of course, it's different now. You're like in many years that happened, but nowadays I think things are changing. But Yeah. this book, I thought I feel like her. I think we all feel like her. We want to be the best, but we want love too, but we want to be the best, and we can't be the best. We want it all, and we don't want to have to sacrifice Yes, our because career women always had to sacrifice. Always. Yes. Always. Yeah. Bom, gente, ela falou que o Dear Heart era uma das minhas perguntas, então eu aproveitei que ela falou do Dear Heart. É um livro, para quem ainda não leu, eu não vou dar spoiler, tá, gente? Mas é um livro que a personagem principal, ela foca muito na carreira dela. Ela quer fazer sucesso na carreira dela, ela quer ser melhor. Então, eu perguntei para ela como que ela resolveu escrever sobre isso. Se foi por... Foi algo pessoal dela, se foi algo que ela percebeu que ela tinha que escrever, se só foi inspiração. E ela falou que foi algo um tanto pessoal para ela, porque ela estava saindo de um divórcio. Então ela falou assim, eu não quero mais relacionamento com ninguém, eu quero focar na minha carreira, eu quero focar em escrever, eu quero ser bem sucedida nisso. Então ela resolveu, abrir mão de qualquer tipo de relacionamento. Mas ela quis botar na história também que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. E que você pode tentar ter as duas coisas. E foi isso que eu falei para ela, que pelo menos para mim, esse foi um dos livros dela que eu li. Isso foi o que mais me chamou a atenção na história, porque a personagem, ela quer ser uma mulher bem-sucedida. Ela, ao contrário de muitos romances, que a gente até gosta, mas a mulher sempre abre mão de tudo. Sempre. E aí ela falou assim, é verdade, gente. A mulher tá sempre abrindo mão de tudo para ficar com o cara. Se é um relacionamento à distância, ela vai. Então, esse livro tem essa mensagem. Se você não leu, leia, tá? É Dear Heart, Eu Odeio Você. Esse é o título em português. É esse aí, isso. Esse com a Jane na capa. I just said that I was just saying that if you don't read it, if you don't know this story, please read this book. And Deborah showed the cover. I was like, oh, yeah, the cover with Jane. That one. Because it's you. In my head now, it's you. It's you. I'll just walk around like this all the time. That is totally it. Just everywhere I go. I would never look this book the same after that. Ever. It's you. Bom, eu falei pra ela, eu nunca mais vou olhar essa capa do mesmo jeito, que pra mim é ela, gente. É igualzinha. É como se fosse uma versão mais nova. Uma versão mais nova.
So Luciana, she's asking, how was to be published in Brazil? How was for you? It's amazing. Brazil is, I'm like, oh, other countries, plug your ears. It's my favorite country to be published in outside of the United States. I just feel like I have a different relationship with everybody there, since I'm very close with Faro editorial, and being able, I think since Taryn and I went there and got to go like on a tour, it changed things. It changed things. It made it more personal. So now anytime I get a book release there, I'm really invested and I'm really happy. Brazil is my favorite. Thank you so much. I love your answer. Bom, ela disse que para ela no início ficou meio sem saber o que dizer, porque ela falou assim que para ela ela até brincou, falou assim que os outros países não me ouçam, mas o Brasil é o meu preferido. De todos os lugares em que os livros dela saem, é o lugar preferido dela, porque ela falou que ela tem uma relação muito boa com o Brasil. Ela já esteve no Brasil, se você não sabe, ela já esteve. Ela esteve na Bienal de São Paulo, no mesmo ano que a Terry Fisher estava, e ela falou que o relacionamento que ela tem com a editora no Brasil também é muito bom. E às vezes nem sempre isso acontece. E ela falou que não só isso, mas quando eles vieram ao Brasil, ela e a Terry vieram ao Brasil, elas também conheceram alguns lugares no Brasil. Então isso acabou dando uma outra visão. Não foi só ir a um evento e assinar e ir embora. Ela ainda conheceu alguns lugares. Então isso acabou tornando a coisa mais pessoal. E ela ama o Brasil. Aí eu falei para ela que nós adoramos a resposta dela. Foi a melhor resposta. So Neiva, she's asking, what's the hardest part writing for you? The hardest. It's a good question. The hardest part for me, since I don't plot out my stories, it's kind of hard to write them. Just to write them in general. To get away from here to here. I mean, it's like I know what I want to happen in the story, but I don't always know how I'm going to get there. So it makes it just makes it harder on myself, and it's hard to stay motivated to write. So I think just since I absolutely just my brain cannot plot a story, I think that's the hardest part for me. I wish I could plot more, so I think I could write faster. Yeah. Bom, respondendo a pergunta da Niva, ela disse que a parte mais difícil é criar o plot, criar assim um enredo. Ela falou que ela tem muita dificuldade de fazer isso. E ela acaba se cobrando muito. E se ela tivesse mais facilidade de fazer isso, ela escreveria mais rápido. Então, esse seria o ponto mais difícil para ela na hora de escrever. So, Valéria, she's asking, what do you think is the best part of this world about books that we live, about publishing books? The best part about publishing books? Yeah. I mean, the fact that this gets to be my job. There's you nothing... actually live from books. Yes. So the fact that I get to write books and this is what I do for my job is unbelievable to me. That's incredible. Everything else is just the icing on the cake, but the fact that this gets to be my job is, I mean, a dream come true that I didn't even know was a dream of mine. Yeah, because many authors can do that. I know. Or they need another job so they can pay the bills. That happens a lot here in Brazil too. A lot. Yeah, of course. I mean, we know these authors that they write, but they can live for it. So yeah, no, I'm very lucky. It's sad, but it happens. She's just saying she loves you. I love her too. Janaína. Hi, Janaína. She's a friend of us. She's saying she loves you. So, my next question. Minha próxima pergunta, gente, vai ser qual é o tema preferido dela na hora de escrever? Aqueles clichês que a gente já conhece, sabe? Aquele clichê assim, eles se odeiam, mas eles depois se amam. Esse tipo de clichê, tá bom?
So my next question is, what is your favorite kind of romance to write? Like enemies to lovers and something like Right. that. What is it? I really like to write sports romance. I mean, in case you couldn't tell, I I love to read enemies to lovers, and I actually like the first time I tried to write an enemies to lovers was Bitter Rivals, which I love that story. I love that story. I love what I did. But for me, I think writing baseball romances, because I know the sport so well, I get so much joy from kind of every aspect of writing that book. I love my sports romance. I love to write my sports romances. Yeah. Yeah. Actually, one of my questions was, do you really love baseball? Do you play Yeah. baseball? I know the answer, but Oh, I don't know if all of them know. So please answer. yes. So I played the girl version, which is softball, for like 12 Yeah. years, but I grew up on baseball. My son is a baseball player. So baseball has been a part of my life for as long as I can remember. And Yeah. yes, I mean, I love it. I mean, I love it. I love it. Baseball. Baseball. Here in Brazil would be like a version of people loving soccer. I People are know. crazy about soccer here. It's Yes. insane. Bom, gente, ela falou que o clichê que ela prefere é escrever histórias como esportistas, principalmente de beisebol, como vocês já sabem, porque ela tem uma trilogia publicada aqui também no Brasil, pela Vara Editorial, que é esse livro aí, this one. I have it too. The first one. I have it too. Ela também tem. Ela foi buscar o livro. She was just trying to make you jealous. I think so. She was trying to make you jealous, but you haven't. So, That's right. Eu falei pra ela que você estava tentando fazer ela ficar com ciúmes de você. Mas tá. ela também tem, então você se ferrou. Tá bom. Ela falou que ela gosta muito de escrever sobre esportes. E eu aproveitei e perguntei para ela se ela gosta mesmo de beisebol. Falei que eu já sabia a resposta, mas provavelmente alguém aí não sabia. E ela falou que sim. Ela jogou por muitos anos, como se fosse a versão feminina do beisebol, que é o softball. Isso é legal. Que a gente não costuma ter aqui no Brasil, né? Não é um esporte tão comum, nenhum dos dois. Mas ela jogou por muitos anos, então, desde que ela se entende por gente. Então, ela jogou, sim, softball. O filho dela é jogador de beisebol, então é algo parte mesmo da vida dela. Então, sem dúvida, é o que ela mais gosta de escrever. Ela falou que a tentativa dela de escrever aquela coisa de, eles se odeiam, depois se amam, esse tipo de romance, foi, na verdade, com o livro Quase Rivais, que foi publicado pela Faro atualmente. So Bruna is asking if you were surprised about that book being released here in Brazil. Débora, mostra o livro de novo. This one. If I was surprised. Yeah, because it's not that common here. We don't play baseball. So it's not normal for us. I was happy because there's other countries that have released the perfect game where they don't play baseball. So I was happy. I was happy you guys liked it. Let me tell you that this book was released in another country and they hate it. Oh my God. Hate it. All they do is just like, this is the worst thing I've ever read, blah, blah, blah. And I'm like, so I love that you guys love it. So mean. I mean, what? Well, whatever. But I love it, and I love that you guys love it. It's such a compliment when Brazilian readers come up to me and they're just like, I don't know anything about baseball, but your books makes me want to see a game. Like, what is this baseball? I want to watch a game. So, I mean, that makes me feel good. But it's more than baseball. I mean, it's a romance. It is a romance. The baseball is in it, but it's a true romance story. So I'm just happy that people gave it a chance and could get through it and don't hate it. I mean, it's a very controversial book. I mean, it's controversial here. It's controversial kind of everywhere, which is unfortunate because that controversy is such a small part of the story. Yeah. I think. Sometimes people do that, right? They take this little small part and can't get past story, and they
forget everything else. Everything else. Yep. They're unforgiving. Yeah. Why? Because they take it because it's such like a personal trigger, and then they just refuse. Like they would never forgive this in their real life, so they're not going to forgive it in a fiction. You know what I mean? It just, yeah, true. So. Bom, ela falou que esse livro, por incrível que pareça, teve lugares que não foi bem aceito. Ela falou que ela fica muito feliz que esse livro tenha sido publicado no Brasil e que o público tenha aceitado muito bem o livro. Porque, na verdade, tem lugares que o livro foi, tipo, odiado, que ela recebia várias mensagens dizendo que era o pior livro que eu já li na minha vida. E eu falei assim, nossa, mas como assim? Mas ela fica muito feliz. Ela falou que entende que talvez um pouco da temática tenha momentos, ela acredita que talvez seja por isso, tem alguma coisa que as pessoas não aceitassem na vida real, caso acontecesse. Então, por isso que elas meio que odiaram um pouco o livro. Mas ela falou, é um romance, é uma história de amor, né? Os livros. Para quem não sabe, esse livro é o primeiro da trilogia, tá? Não é um livro só, são 3 livros com o mesmo casal. E ela falou que, infelizmente, tem lugares que não gostaram do livro. Mas ela falou, deixa isso pra lá, passou. Mas ela ficou muito feliz que as pessoas tenham curtido o livro no Brasil. So, we were talking about the heart, that you look like the girl on cover. So, Winnie, she's asking, if you ever thought about being on the cover of your book? No. Maybe now. Maybe no. No. Ela daria uma bela capa, tá? No. Deborah, she was saying that you would do great on the cover. Oh, thank you. We saw you. That's you. I don't think I would ever put myself on the cover. The only way that I would ever do that would maybe to be like something sexy if I wanted to do that with the real Jack Carter, who is my boyfriend. Yeah. So if we did something maybe together, but I don't even know that I would do that. I don't know. I don't think so. Never say never. But you never know. But never. You never know. But never. Yeah. Yeah. True. I don't have any plans on that. Yeah. Bom, Winnie, ela disse que não. Mas eu falei pra ela, nunca diga nunca. Ela falou que não. Talvez se ela fosse fazer alguma coisa assim, mais sexy com o namorado dela, que é o Jack da vida real. Olha só. Ela tem o Jack da vida real. I was just saying that you have the Jack in real life. Yes. I have the Jack in real life. It's hers, okay? Yep. Eu estou dizendo, gente, é dela, não é de mais ninguém, tá bom? Mas ela tem o Jack da vida real. We have a question in English, actually. I'm going to say in Portuguese, okay? Okay. Se você tem algum tipo de ritual que ajuda você a escrever, seja com uma música, uma banda, so, your time. I create a playlist for every book that I write. So I have a playlist on Spotify for each book that I write. I used to listen to them while I wrote, and I can't do that anymore. So if I'm in the middle of writing a book, like right now I'm writing the 3rd book in The Boys of Baseball, whenever I'm running errands, I'll have that playlist playing in the car. Yeah. So I do things that way. Now I just actually need to sit down and write. That's my ritual. Like sitting down and actually doing it. But with silence, or doesn't matter? Yes. No, I mean, nothing in the background really, because I have this annoying puppy who's like trying to break my door down right now. Oh my God. I get it. Bom, ela falou que ela sempre tem uma playlist dos livros que ela escreve no Spotify, e ela costumava sempre ouvir muito essas músicas que ela bota na playlist enquanto ela estava escrevendo, mas hoje em dia ela não consegue mais fazer isso, ela não faz mais isso. Hoje em dia o ritual dela é sentar e escrever, é isso que ela faz. E aí eu perguntei assim, mas em silêncio, sem barulho nenhum? Ela falou, ela normalmente em silêncio, porque também ela falou que ela já tem que lidar com o cachorrinho dela, que está tentando, inclusive, nesse momento, invadir e quebrar a porta para poder entrar. Então, ela falou que geralmente agora ela só consegue escrever com silêncio. So, Beatriz is asking
if you, after writing a book, can you do something else? Or you like, oh my God, I'm hangover, something like that? After writing, no, I wish that I could. I always plan to jump right into the next book, but I can't do it because I think I can really only focus on one thing at a time. So after I'm done writing, then I'm like, okay, I got to get the edits. Well, now I need to start marketing it. Well, now I need to start advertising. Now I need to start doing this and then prepping for the release. So I find that while I'm doing, because a lot of that is like very administrative, I don't have any help. Yes. So while I'm doing all of that, I don't write. So I take some weeks off just between. Focus on one book at a time. Yep. And then everything that goes along with that, and then I can jump into the next book. Yeah. Bom, ela falou que não, ela falou que sim, ela fica, de certa forma, com essa ressaca literária quando ela está escrevendo, porque ela não consegue focar em outra história. Ela escreve o livro e depois tem todo aquele processo após a escrita do livro. Tem que revisar, tem que fazer todos os preparos. I have to let the dog in. Ok, we want to see the dog. Ela falou que vai deixar o cachorro entrar. Eu falei para ela que a gente quer ver o cachorro. Então, basicamente é isso, tá? Ela só consegue focar em uma nova história quando ela finaliza essa história. Finaliza de verdade, tá? Tem a pergunta da Neiva. Oh, so cute. His name is Jack. His name is Jack? Yes. Oh my God. O nome dele é Jack. Oh, love it. muito fofo. He's like scratching out the door. Yeah, and he's huge. I thought it was like a puppy. He's 8 months. He was when we first got him. 8 months? Oh my God. It's huge. Ela falou que eu falei para ela que eu pensava que era um filhotinho, né? Um cachorrinho pequenininho. Ela falou que já está com 8 meses. Eu falei assim, nossa, tá grande pra caramba. Muito grande. Ela falou que era pequenininho quando eles pegaram, mas eu falei, nossa, tá gigante o cachorro. Gente, agora é a pergunta da Neiva. When you start, Neiva is asking, when you start a book, you normally already have an end to this? Do I already have what? The end. Yes. I mean, so when I start the book, I know how it's going to start. I don't think an ending has ever changed. I always know how it's going to end. And I know certain things that I need to happen in the middle. I just don't know how we're going to get there. But I don't think an ending that I've had has ever changed. It's always ended the way I knew it was going to end. Just maybe how we got there wasn't what I expected. Just figure it out. Just decided the before. Yeah, while you're writing. Bom, ela falou que ela o final ela sempre sabe. É muito, muito, muito difícil ela trocar o final. Ela, na verdade, ela sabe como quer que termine e a partir daí ela começa a escrever todas as situações que vão levar até aquele final. Mas o final geralmente é o que ela sempre sabe. Valéria, she's asking if you prefer characters male or female. Right, writing them. Do I like to write? I'm like, I could read that question. I know what that meant. Do I like to write? Yeah, I knew it. Amazing Portuguese. I love to write in the guy point of view because I feel like it's more. I like to swear. So I can talk. I could talk dirtier and say worse words in the boy, and the girls are just so emotional all the time, and guys are kind of simpler. I mean, I enjoy both, but I do like writing in the guy. I do like writing in the guy better. Yeah. And you're great doing this because sometimes Thank you. A few authors write in the guy perspective, and it's so like girly. It's just like a girl, and it's like guys don't. It's a girl, but they say that it's a guy, but we know that it's not a guy who would do that. So I don't like that either. A lot, yeah. Bom, ela falou que ela gosta muito de escrever na perspectiva masculina, porque na perspectiva masculina ela consegue fazer assim de uma maneira mais livre. Ela pode falar palavrão. Ela pode... acaba sendo mais livre. Ela falou que na perspectiva feminina, geralmente é uma coisa mais emotiva. E ela falou que na perspectiva masculina, ela fica mais livre. Então, ela prefere escrever na perspectiva
masculina. E eu falei para ela que isso é difícil, e ela faz muito bem, porque às vezes um autor, quando quer escrever na perspectiva masculina, quando é uma mulher, às vezes ela pode acabar escrevendo um homem com características muito femininas, que levam o leitor a pensar assim, gente, um cara nunca ia falar isso. Ou então ele nunca ia agir dessa forma e tudo mais. Mas ela, quando ela escreve, parece realmente que é um cara falando. I have more questions. The next one actually was made by my friend here, Deborah. So she's gonna say in Portuguese and I will translate. Okay. Débora, faça a sua primeira pergunta. Que eu li esse livro aqui, ó. E a gente tem visto que tem muitas adaptações de Romeu e Julieta. Então, o que inspirou ela a escrever Quase Rivais? So she's asking, she just finished this book. Yeah. She was reading. She loved it. And she want to know what inspired you to write it, because we have a lot of books and movies inspired by Romeo and Juliet, right? So was something like that, or you just decided to write, was your inspiration, or you saw something? Why you do it? I really wanted to write an enemies to lovers romance. And I mean, in my head, I wanted it to be like these two feuding families. And I think that whenever you kind of have two families that hate each other, you automatically think Romeo and Juliet. Yes. You have these two families that hate each other with these kids who love each other. Iconic. So, yeah, I mean, it's so iconic. You just have to draw from that. So, I just wanted to write these two families with this history. And I actually went and did a lot of research on the wines and what happens to the grapes in a fire. And that was the only kind of enemies to lovers story that I had in my head with these two families and with these rival wineries, because I always, when I'm writing books too, I don't want them all to be the same. So I want to have them in a different setting and a different environment. And I really do, it may not seem like it, but I really do try hard to not write the same plot over and over again, or tell the same story in a different way. So I'm so excited that Bitter Rivals is doing so well in Brazil, because it did not sell here in America at all. Really? At all. But I don't even think people know that I released it or wrote it. I don't know. It got lost in some kind of, it just didn't sell. So how well it's doing there is just because I love this book. I think it's so fun. So funny. Sorry, my son was calling. I think it's so fun and so funny. And I just, I love the story. So I'm glad someone is loving it as well. Bom, ela falou que ela queria escrever. This is the American cover. I have to say, I saw this on Amazon, and I love the cover. Love it. I was like, and you just said that they didn't bought it. I was like, oh my God, but this is so pretty. I love your guys' cover, though. It's so fun. Yeah. Bom, ela mostrou a capa do livro lá nos Estados Unidos, é aquela capa ali. Se você quiser, o livro tá na Amazon. E ela falou que ela queria escrever uma história, como ela tinha falado antes, ela queria escrever uma história sobre inimigos que acabam se apaixonando. E ela queria escrever sobre famílias, né? Que por conta das famílias eles acabam não se gostando e coisas desse tipo. Ela falou, não tem como você pensar em escrever uma história dessa e as pessoas não associarem com Romeu e Julieta, não tem como. Aí eu falei para ela, é uma história icônica. Qualquer pessoa que for escrever vai lembrar de Romeu e Julieta. Mas a inspiração em si, pelo que ela disse, não é exatamente Romeu e Julieta. Ela só queria escrever esse tipo de história, esse tipo de plot. Ela falou que adorou que o livro tenha sido lançado no Brasil, e que esteja indo bem aqui no Brasil, porque ela falou que lá não vendeu. Sério? Ela falou que assim, ela falou que acha que as pessoas nem sabem que ela lançou o livro, porque o livro não vendeu. O livro se perdeu e simplesmente não vendeu o livro. Como a gente diria que no Brasil, tá encalhado, entendeu?
E o livro aqui no Brasil está indo bem. E ela falou que amou a capa brasileira, que ela falou que é uma coisa mais divertida. Ela gostou bastante. Eu falei que a capa americana também é bem bonita. Não entendi por que eles não compraram, porque a capa é uma capa bonita, é uma capa atrativa. Mas ela disse que não vendeu lá. Tá bom? Próxima pergunta. Fala para ela que eu adorei esse livro, eu gostei muito. Eu queria saber se ela pretende escrever uma continuação, porque o final foi bem enigmático, né? Ah, tá. Antes, eu vou falar que ela fez pesquisa, tá? Principalmente com relação à parte dos vinhedos. Gente, eu fiquei louca pelos vinhedos. Tá, ela fez pesquisa e eu esqueci de falar. Você perguntou? Repete, por favor. Para eu não falar nada. Que eu adorei o livro e que se ela pretende escrever alguma continuação, porque foi bem enigmático o final. So Deborah, she's saying that she read the book, she just finished, and she loved it, the book, love it, and she want to know if you pretending to write a sequel because she want to know what's going to happen. She think that you need to write more about this story. Which is crazy because you said that they didn't buy in America. So how crazy is that? I don't, the thing with me is when I write a book, I normally never intend to write like another one. Like The Perfect Game, it was just supposed to be the one book. So, I mean, that's kind of an entity on its own, but I don't usually write like, Bitter Rivals 2. Like, I don't usually do that. And I know that it's upsetting because I really do try and create like these amazing secondary characters that like you will love. Like you're always going to love the main character's best friend. You're always going to love the main guy's best friend, but they're never going to get a story. It's like, I'm never going to give them their own story because I can hear the heart breaking. But here's why. It's because I do not know them as well as I know the main characters. So as much as you're loving them, it's because I only know them kind of on the surface. You only know the good parts. Yes. So, probably. I mean, this is the first book I think that I'm writing right now, so I'm doing a Boys of Baseball series. So Jack and Cassie in The Perfect Game have a son. His book just came out and I'm writing. So the girl's best friend, she's actually the main person in this story. I've never done that. So I'm working on that now. So now I have to really get to know her. Yeah. And I don't know her. A lot of work to do now. So bom, ela falou que ela nunca pretende escrever uma sequência. Não só com relação a esse livro, ela falou que normalmente ela não escreve, não é algo que esteja nos planos dela. Acontece, às vezes, acontece. Ela falou que com esse livro de beisebol, com essa trilogia de beisebol que foi lançada aqui no Brasil, pela Faro, ela não planejava escrever os livros, ela planejava escrever o primeiro livro, só o primeiro livro. Mas quando a história foi acabando e ela sentiu necessidade de escrever o restante. Fora isso, é muito difícil. Ela falou que o livro que ela está escrevendo agora, no momento, é um livro também sobre beisebol, que na verdade, a história tem uma ligação com a trilogia. Que eu não vou falar porque pode ser um spoiler. Tá? Quem entende inglês entendeu o que ela falou. Mas eu não quero falar para não ser um spoiler, porque às vezes a pessoa não leu, gente. Então, tá? Mas de alguma forma tem uma ligação. Tá? E então ela começou a escrever esse livro. O livro já foi lançado primeiro e agora ela está escrevendo o segundo, mas isso é raro, não é algo que ela costume fazer. E o porquê? Ela falou que a gente sempre se apaixona pelo melhor amigo, pela melhor amiga, pelos personagens secundários. A gente sempre se apaixona e fica querendo os livros deles. Mas ela falou que geralmente ela não conhece esses personagens. Ela não conhece o suficiente para escrever um livro inteiro. Ela não lembra das vozes? As vozes não vêm. Ela ouviu as vozes dos personagens principais. E dos secundários, eles só passam pela história. Então, geralmente ela não escreve sobre isso, tá? Débora, você quer fazer mais uma pergunta? Depois eu vou para a pergunta da Érica. Aqui eu já fiz, a pessoa já tinha feito. Então tá bom. A Érica está perguntando como veio a inspiração para falar sobre vinhedos. So, Érica, she's one of our friends too. She want to know why you decided to talk
to write about wines? So I was living up in Northern California, very close to Napa, and I've never written a wine book yet, and I've Yeah. never written about a vineyard, but I know a lot about them. So it's just like we talked about before, where I'm always trying to kind of do something different, having a different plot, having a different setting. I don't want all my books to be the same. Yeah. So it was I also like to write what I know. So if it's not something I know, I'm not really comfortable because I like to put the truth in there when I'm writing. Yeah. Like Yeah. that's why I write baseball and I don't write football or any other sport because I don't know it. Um, and so any baseball little anecdote that's in my books is true. And that's important to me, like slipping these little kernels of truth in the stories, making Yeah. it be believable. Like you're reading Yeah. it being like, this seems very real. This could Yeah. happen. This could, so the wineries were just, so just having it just, I don't know, that story came together and I just absolutely like was obsessed with it. Like I knew I wanted them to be rival winery owners. I wanted them to have land. I wanted Yeah. this feud to go back generations, and it just made sense to me. I don't know, I hope I did it well. Yeah. Yeah, you did. You did. Bom, gente, ela falou que ela escreveu sobre vinhos porque Baby it's your son? Oh, your dog. Jack, It's Jack. real Jack's Jack. home. Bom, ela falou que ela escreveu sobre vinhos, primeiro porque ela chegou a morar no norte da Califórnia, que é perto de Napa. Napa é como se fosse um lugar muito importante sobre vinhos, então era algo que ela tinha proximidade e ela acabou conhecendo muito. E é muito importante para ela escrever sobre coisas que ela conhece. Ela acha que você tem como passar um pouco mais de verdade. Da mesma forma como ela escreveu sobre beisebol, ela escreveu porque é algo que ela conhece, fez parte da vida dela. Então, várias coisas que você vai ver dentro do livro sobre beisebol são coisas que poderiam ser realmente reais. Ela gosta de botar isso, botar essa mistura. Então, ela, por isso que ela escolheu vinhedos, e ela sempre soube a história. Oh! Love's in the air, just like the song. Just like the song. Hi. Oh, they say hi. Or in Portuguese, oi. 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 I was just saying just translate your answer, and now we have another question here. Okay. She's just asking if you follow something when you're writing, but I think you already answered that. It's about the plot. You said that it's kind of difficult to write a plot. I think that would be the answer. Yeah, because right? I don't plot it out. So since I write it, kind of wing it as I go, I've tried so hard to plot out a story and I cannot do it. Yeah. A Sui, ela meio que já tinha respondido isso um pouquinho antes. Ela falou que ela tem dificuldade em criar o roteiro. Em seguir um roteiro, é a parte que ela acha mais difícil. Então, geralmente, ela tem muita dificuldade de fazer isso. E ela chegou até a comentar aqui o que é mais fácil para ela é ter um final, tá? Ela tem um final e depois que ela vai construindo a história, porque essa coisa de criar um roteirinho primeiro, ela tem um pouco de dificuldade, tá bom? Débora, temos mais perguntas? Não. Mais alguém tem pergunta, gente? 2 minutinhos para mandar, tá bom? So, I have one more question for you. What kind of authors inspire you? What kind of what? Authors, writers. Like other writers? Yeah. Inspire me? Hard question. It's really hard because so many of them are my friends. So it's hard for me to. It's just hard. I like pieces of certain things, like Jillian Dodd does description really well. Yeah. Colleen obviously tells a really good story. Yeah. Taryn is a psychopath. Like there are so many different qualities of writing. All I know is that I enjoy reading books that make me feel something, and I feel like
I don't like to read books that don't make me a better writer. So I don't like to read books that aren't written well. Yeah. And you met them all, right? Huh? Like, yeah, and you met them all, like Colleen, Yes. Terry. Yes. But there is someone that you know that you really want to know, to meet, that you never before, another writer. Like for us, it's really insane to we stay in lines for hours just waiting to meet you guys. Do you have this feeling for someone? I don't. And I don't know if it's because I grew up in LA. So kind of I was always around that celebrity atmosphere, and Oh, I know a yeah. lot of celebrities, and I worked in entertainment for a really long time that I don't, well, I mean, not an author, but obviously Drake. I mean, if Drake's gonna call me, Yeah. I'm gonna go over there. Yeah. Bye, Jack. Bye, Jack. Bye, Jack. Bom, ela falou, eu perguntei para ela se ela falou que ela conhece muitos autores que ela admira e ela costuma admirar coisas assim específicas de cada autor. Por exemplo, ela citou a Colleen Hoover, que todo mundo conhece, que ela gosta muito da maneira como ela conta uma história. Ela é muito boa em contar uma história. Ela falou da Terry Fisher, que a Terry Fisher é psicopata. E ela gosta disso nela. Ela citou uma outra autora, eu não sei se já foi publicada no Brasil, e ela falou que ela descreve muito bem as coisas. Então, essas coisas faz ela admirar os autores. Mas ela falou que é muito difícil, porque geralmente ela é muito amiga dessas pessoas. Então, eu perguntei para ela se tem algum autor que ela gostaria muito de conhecer. Eu falei para ela que a gente, nós leitores, a gente fica horas na fila esperando para pegar uma foto, um autógrafo. E eu perguntei para ela se ela tem esse sentimento por alguém que ela ainda não conheceu. Ela falou que não, mas por quê? Ela falou que ela morou muito tempo em Los Angeles, ela é do mundo do entretenimento. Ela trabalhou em rádio, trabalhou em TV, trabalhou, se eu não me engano, também no cinema. Então, assim, ela conheceu muita gente famosa, né? Ela lidou com esse mundo. Então, ela falou que isso não atrai muito ela. A não ser que seja o Drake. Se for o Drake, ele pode ligar para ela que ela vai na mesma hora. Eu falei, então você vai dar tchau pro Jack. Com certeza. She's laughing because I'm talking about Drake. I know. She's gonna leave everything for Drake. I have a last question for you. Okay. It's from Stewie. She's an author here in Brazil, actually. She's asking if you know anything about Brazilian books. If you know some authors in Brazil or some books, something like that. I mean, I met a few when we were there a few years ago. The biggest thing that I kind of learned, like, you guys like you like scary books. Like, you like horror books, right? Yeah. Like, that seems to be a thing in Brazil. Like, a lot of very scary, murdery horror stories, which I will never write. So, I mean, I met a couple of the guys and we hung out with them and they were so great. And I'm totally drawing a blank on their name. I can't even. Well, okay. But I know that. I know that you like scary horror books. Yeah. Bom, ela falou que quando ela esteve no Brasil, ela chegou a encontrar alguns autores, porque ela veio para a Bienal. Ela falou que só não está conseguindo lembrar o nome deles, mas ela chegou a conhecer esses autores e tudo mais. E ela falou que a única coisa que ela pode dizer que ela ficou impressionada é que a gente gosta de livros de terror. Que ela ficou impressionada com isso. Que tinha muito disso na Bienal. Então, isso acabou surpreendendo ela não esperava. So, I think it's surprising for you that we like this kind of books. Maybe because, I don't know, I don't think it's normal for you guys out there to have a book sign or something like that, like all kind of books together. It's normal for you guys or no? Well, no, I mean, or normally only we wouldn't. Romance. Yes. Like, we wouldn't share an audience. There would be, people who read romance and then that's all they read. People who read thrillers and that's all they read. Or like, hey, all the guys are like, we don't have a lot of men reading romance books. Yeah. So, I mean, we just don't have a lot of that kind of crossover. I don't know. I think
here it's really normal. Of course, we have readers that only read romance. It's Right. okay, but we kind of met the authors from these other genres, you know, from horror, from comedy, and all kind of things. And we get, I think it probably is because we are Brazilian and we like to, you know, hug everybody. We adopt everyone, you know. Yes, you're We very, love very them. passionate. Yeah, we are. Yep. About all kind of books, all kind of writers. We are all like that. So probably because of that. Probably. Bom, ela falou que surpreendeu ela, e eu perguntei se talvez não seria porque lá fora, né, nos Estados Unidos, talvez não seja tão comum você ter essa mistura de gêneros. Aqui no Brasil a gente tem a Bienal, né, que é muito comum você ter essa mistura de gêneros, onde você tem de tudo, mas lá fora, se eles ficam separados, ela falou que sim. Geralmente, um evento de romance são os leitores de romance, e eles só leem romance. E aqui no Brasil acaba sendo mais misturado. A gente precisa encerrar. Não é mesmo, Débora? É mesmo, falta 4 minutos. 4 minutos. Uma pena. So, é uma pena. So, Jay, time's up. We have to end our conversation. I know. But we need to stop the live because we're going to make the giveaway of your books. Oh, okay. You're gonna have it. But thank you so much. If you want to say anything to Brazilian readers, shoot. I love them. I thank you for reading my books. Thanks for loving my books. I can't wait to see you guys again. This has been so fun. You guys really are the best readers. Oh, thank you so much. Gente, ela falou que agradece muito. Ela ama os leitores brasileiros. Vocês são incríveis. E como ela já falou durante a live toda, né? Ela ama os leitores do Brasil. Falou que nós somos os melhores, não se esqueçam. I was just saying that you said we are the best. So thank you so much again for thank you for having me. Thank you, Deborah. Thank you. Thank you. Oi. Fala para ela que ela é muito simpática, que foi uma honra a gente entrevistar ela, que eu sou super apaixonada pela escrita dela. Tá. Deborah, she was just saying thank you so much, and she just want to know that you are amazing, and she loved your books, she read them, and she's a fan. Obrigada. Here we say de nada. It's like you're welcome. Oh, de nada. De nada. So, obrigada. Thank you so much again. Thank you. Thank Bye. you. Thank you. Bye. Thank you. Winnie. Foi tão bom, gente. Gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês estão me vendo bem? Sim. Porque eu não tô vendo ninguém, tá? Ué? Minha tela está travada. Ah, gente. Está travada com você, comigo, com a Jay. Então, tá? Mas eu tô aqui, tá bom? Eu agi plenamente como se estivesse vendo todo mundo. Tá bom? Fica a dica para vocês. Eu estou agindo como se estivesse vendo todo mundo. Mas no momento não estou vendo ninguém. Tá tudo travado. Então, tá bom, né? Não sei por quê. Bom, gente, a Winnie já está na tela. Vocês precisam me informar. No momento estou cega. Ela está aqui agora. Voltei. Tá ouvindo ela? Vamos lá. Sorteio. Tivemos 28 inscrições. Sim. Então lá, 28. Juliana, aqui para você, ó. A Beatriz falou que você é matriz. Que eu sou o quê? Quem? Matriz. Gente, Globo tá me perdendo. Tá, exatamente. Finge plena por dentro. Daqui a pouco eles pegam vocês. Gente, por dentro eu tava Então, assim. O medo de tivemos 28. Eu fiquei com medo que o som fosse embora, gente. Fala, Winnie. Tivemos 28 inscritos. Dos 28, infelizmente, uma pessoa, se for sorteada, não vai ganhar, porque não preencheu todos os dados. Infelizmente. É bem claro, é avisado antes que é para envio do correio, isso não é repassado para canto nenhum. Então, assim, no lugar do endereço, colocou só o CEP. Então, infelizmente, se essa pessoa ganhar,
não vai poder levar o prêmio. Tá? Isso aí. Vamos lá. Tivemos 28 inscritos. Uhum. Boa sorte, Vamos lá. galera. Boa sorte, pessoal. Para ganhar Se eu diminuir a luz, acho que melhora para vocês. Um livro que nem eu li, tá, gente? E que é Queria muito ganhar bom, eu. tá, Estão gente? vendo? Queria ganhar eu. 28. Eu não tô vendo nada. Eu tô vendo. Número 10. 10. Parabéns, A Julinha é 10. médium. Por que eu sou médium? Peraí, tô tendo uma Vamos ver, premonição. deixa eu ver se está Vou ganhar na Mega completo. Sena. Tá 52 tudo milhões. certinho. Letícia Araújo Ponte. Letícia, Você tá aqui, Letícia? Letícia, eu não posso ver se você está aí, então eu espero que esteja. Escreve aqui um oi. Letícia, você tá aí, Letícia? Ó, Letícia, ela tava aqui. Você tá aí ainda, Letícia? Espero que sim, porque eu não tô te vendo. Você tava aqui, Julinha, Letícia, a Valéria tá vendo? gritando. Julinha, atriz! Julinha, Já que você não tá vendo todo nada. mundo falando aqui. Ó, a Letícia tá aqui. Obrigada, gente. Letícia, escreve para mim só o nome da rua que você mora, sem número, sem nada, só o nome. Só para conferirmos. Só para estar conferindo, por favor. Queria tanto ver as comemorações, nem posso. Você assiste depois. Ele vai estar salvo no Facebook e no Instagram. Dentro do nosso Instagram, tem uma playlist chamada Lives. Todas elas estão salvas nessa playlist. Você mesma disse que você ganhou. No Instagram não, tá, Winnie? No Instagram não, no YouTube. Desculpa, no YouTube, falei errado. Eu tô Letícia, cega, mas parabéns. eu tô ligada. YouTube Parabéns, você ganhou um livro. Parabéns, Letícia. Vamos lá, próximo sorteio. Segundo livro. Mostra o primeiro livro, ô Débora. Mostra o livro que ela ganhou. E o segundo vai ser mais um livro quase rivais. O segundo é igual, mas exatamente gostaria de ganhar o livro, mas tudo bem. Vamos lá. 28 números. Eu faço igual com vocês. Faro. Número 2. A segunda pessoa inscrita. Eita, quem foi que ganhou? Número 2, gente. Vamos ver se está certinho. Eu tô ouvindo, tá, gente? Tô aqui ansiosa. Tá certinho. Raquel Cazes. Oi, Raquel! Raquel, você tá aí, Raquel? Raquel, você tá aí? Raquel, você Se não tiver, não ganha. Cadê você? Tá, Raquel tá, gente. Espera Raquel, que ela vai Não, você não pode falar nada, Julinha, porque você não tá vendo nada. Mas Raquel... eu tenho premonição. Ela vai estar aí. Ela fica nas todas as lives. Ela fica. Ela assiste tudo. Fiel, Raquel, aparece aí, Raquel. Quero muito que você leve esse livro, Raquel. Raquel. Hoje a gente não tem atraso. A gente está em atraso, né, gente? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Meu Deus, mulher. Cadê ela? Aqui, tá aqui, apareceu. Raquel, põe para mim o nome da rua que você mora. Só o nome, não põe o número. Botou aqui, vai, confere aí, Oine. Parabéns, você ganhou o segundo livro que foi sorteado. Parabéns, parabéns a todas vocês. Eu fico feliz de poder dar um livro para pessoas que ainda não ganharam. Agradeço a presença de todos. Agora, daqui a pouquinho, às 9 horas, a gente vai ter uma live muito divertida. Chama Lendo de Tudo. Vai ser com a Anne Caroline. Oi? Só responde a Valéria. O formulário da outra live ainda já está disponível, ainda não, né? Não. Então, é o que eu estou passando tudo agora. Tá. Vai ser a Ana Caroline e euzinha, que vou estar ajudando. Camila Marciano, Cacau Te Amo, Natane Teixeira, Jéssica Ribeiro e Janda Montenegro. Já estou sabendo que elas já estão a postos. A gente vai fechar essa live, vai só o tempo de salvar ela, eu vou estar gerando o link e vai estar disponível nas nossas redes sociais. O link da live, o link do formulário, se inscrevam e eu aguardo vocês às 21 horas, combinado? Gente, muito obrigada pela presença, tá? Muito obrigada pela presença de vocês.
Beijo. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo, Obrigada. tchau. A gente se Tchau. vê amanhã, tá? Que amanhã eu estarei aqui de eu novo. também estou aqui amanhã, tá? 3 Com a horas da tarde. Julinha. Amanhã, Amanhã com as vamos falar sobre meninas. audiobook. Amanhã, comigo, daqui a pouco. Beijos. Aí, beijo. Tchau. Beijo.